Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, baixa autoestima e a autojustiça. Meu nome é Sandra. Sou a segunda filha de uma família de 8 irmãos. Eu não fui planejada, mas certamente eu fui aceita. Contudo, meu pai sonhava em ter um filho, homem, e acabou tendo 6 meninas na sequência. Meus pais eram filhos de imigrantes portugueses e italianos. Não são fáceis de encontrar memórias felizes na infância, além das brincadeiras com as minhas irmãs. Já as memórias tristes são comuns. Mudávamos de casa muitas vezes e repentinamente. Meus pais não comunicavam o que estava acontecendo, e isso gerava em mim insegurança, medo e um sentimento de ter que fazer alguma coisa para melhorar o ambiente da casa, sendo obediente, ficando calada e ajudando com as irmãs menores. Nós apanhávamos muito. Minha mãe era com chineladas e meu pai com cintadas, que deixavam marcas pelo corpo. Tinha muita vergonha de ir à escola e eu tentava sempre cobrir as marcas. Muitas vezes eu fui surrada pela bagunça ou desobediência de outra irmã. Outras vezes eu nem sabia ao certo por que estava apanhando. Isso gerou em mim um forte senso pela justiça. Me coloquei no lugar de juíza. Me cobrava para fazer tudo certo para não ter que apanhar. Mas me tornei uma pessoa muito crítica. Meus pais demonstravam amor com o serviço deles, especialmente minha mãe, que fazia de tudo para manter a casa em ordem, limpa, comida sempre no horário certo. Mas não haviam palavras de afirmação, de elogio ou incentivo. Pelo contrário, se fazia o certo, não havia feito mais nada do que obrigação. Mas se fazia o errado, a reprovação vinha de imediato. Isso me causou insegurança, baixa autoestima, desvalorização de tudo que eu realizava, acentuando ainda mais a minha autocrítica. Minha casa era instável. Nunca sabia como seria o humor do meu pai ao chegar em casa. Ele era inconstante no trabalho e foi se tornando pior à medida que nós crescíamos. Isso me deixava preocupada, buscando uma maneira de resolver, de tentar ajudar a família. Eu fui para a escola com 8 anos de idade, porque eu mesma fui fazer a minha matrícula. Na escola tinha dificuldade para enxergar o quadro negro. Meu pai não acreditou que o bilhete da professora me encaminhando ao oculista fosse verdadeiro. Dizia que eu fingia para querer usar um óculos. Isso me magoava muito, mas eu não me defendia, apenas me retraía. Sentia que não tinha valor, que meus problemas não eram importantes. Sentimento de ser injustiçada era sempre muito grande. Eu sentia que a minha família era desprezada, e isso me fazia sentir inferior a todos. Minha avó materna não havia aprovado o casamento de meus pais, e a minha avó paterna havia prevenido minha mãe de que meu pai não seria um bom marido. No ensino básico, eu era retraída, tímida e calada. Tinha medo de falar com os adultos. Sentia vergonha do lanche que levava, geralmente um pãozinho com margarina. De não ter material escolar adequado, e nem uniformes ou sapatos. Eu pensava, ele não se importa com o que eu quero, gosto ou preciso. Comecei a ter muita dificuldade em confiar no meu pai, na sua provisão e na sua proteção. No segundo ano da escola, me lembro de crianças rindo de mim por estar usando uma galocha em pleno dia de sol. Não havia outro calçado disponível para mim e eu não gostava de perder aula. Lembro de levar uma bronca em público de uma mãe furiosa, dizendo que não era para eu aceitar o lanche que a filha dela me oferecia. A menina levava uma variedade de lanches, sucos, achocolatados, maçã, bolo confeitado com chantilly, morango, que é o meu preferido até hoje. Senti tanta vergonha como se tivesse cometido um delito. Nunca mais aceitei e tive que assistir aquela garota jogando no lixo todo aquele lanche para a mãe dela pensar que ela comia. Eu não me defendi, porque não falava com adultos, mas ninguém me defendeu, nem a professora e nem os meus pais. E eu sentia solidão, inadequação e abandono. Fui alfabetizada e minha leitura era ótima. Criava histórias para contar aos meus irmãos. Era obediente, tentava ser a solução para os problemas da minha mãe, da minha casa.
Acredito que foi amada apesar das distorções e confusões que havia nesse amor. No final das contas, meus pais estavam lá em casa e eu tinha o sentimento de pertencer àquela família. Eu sempre tive poucos amigos, porém duradouros. Eu era uma criança passiva que não revidava mesmo sendo ofendida ou agredida. Lembro que no 4º ano tivemos um amigo secreto. Meu pai nunca permitia que participássemos de nada que tivesse que pagar ou gastar dinheiro. Eu fui a única criança a não participar. No dia da revelação, todos ganhavam presentes, menos eu. Mas a professora resolveu sortear 2 presentes que ela havia levado. A classe toda dizia que eu não deveria entrar nesse sorteio por não ter participado do amigo secreto. Mas sabe de uma coisa? Eu fui sorteada e ganhei um perfume. Esse presente que eu amo receber até hoje. Só uma dica. Naquele dia, senti que houve justiça para mim, apesar da vergonha, saí da escola feliz. Eu não me sentia protegida pelos meus pais. Minha mãe parecia fraca e indefesa, e meu pai era estourado, imprevisível. Sempre nos culparia, fosse qual fosse a situação. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, sofri assédio do patrão, mas só contava para minha irmã mais velha. Lembro que voltávamos meia-noite da escola, minha irmã, eu e uma amiga. Percebemos um carro nos seguindo. Minha amiga correu até a casa dela, onde a mãe já esperava na varanda. Ela foi gritando para a mãe abrir o portão. Eu e minha irmã subimos a rua de casa, quando na metade do caminho vimos aquele carro vindo atrás de nós. No desespero, entramos em uma viela, onde haviam quartinhos de aluguel para rapazes que vinham trabalhar em São Paulo. Batemos forte nas portas, porque 2 homens haviam saído de dentro daquele carro, vindo em nossa direção. Os rapazes saíram de roupas de baixo, de shorts, sem camisa, assustados, com nossos gritos pedindo socorro. Os homens entraram no carro de novo e fugiram. Bem, entramos em casa afobadas, acordando todo mundo e contando o que ocorreu. Meu pai olhou para nós e disse: com certeza vocês deram bola. Se viessem quietinhas para casa, não teria acontecido isso. Ali foi a grande decepção com meu pai. E foi tão grande que nunca mais considerei suas palavras. Perdi o respeito por ele no meu coração e duvidei sinceramente do seu amor por nós. Eu estava com 13 anos e lembro que meu pai buscava algo espiritual. Fomos do catolicismo ao espiritismo, seitas orientais. Finalmente ele nos obrigou a participar de uma igreja pentecostal, onde fomos todos batizados. Eu e minha irmã começamos a fazer aula de música aos sábados com o líder da banda e um outro irmão. Mas o assédio foi tão intenso que eu abandonei as aulas, mas nunca contei aos meus pais o ocorrido. Eu e minha irmã mais velha trabalhávamos e nosso salário era integral nas mãos do meu pai, que administrava o dinheiro. Não havia dinheiro para lanche ou qualquer necessidade feminina. O senso de injustiça foi tomando conta de mim. Meu pai era frustrado porque queria fazer faculdade de medicina e nunca teve apoio dos pais dele. Mas dele era exigido que levasse todo o salário do mês para casa. Adivinha, ele fez o mesmo com a gente. Nessa época, eu pensava muito em revolução, porque tudo era injusto, tudo era contra os meus sonhos e planos. A cada ano eu via tudo distante, uma faculdade, viagens, ser missionária. Nesse meio tempo, meu pai começou a sair com a secretária dele e minha irmã menor descobriu e contou para minha mãe. Ao ser confrontado, ele ficou ofendido, envergonhado e saiu de casa. Abandonou a família com filhos pequenos. Prometemos para minha mãe que cuidaríamos de tudo. Nesse período, eu fui trabalhar em uma empresa japonesa e ali comecei a fumar. Estava passando um dos piores momentos da vida. Era arrimo de família aos 17 anos, sem esperança de poder estudar, me sentindo confusa, perdida e cheia de ira. Quando meu pai saiu de casa, eu esperava um pouco de apoio por parte do pastor de onde congregávamos, mas ele nunca perguntou nada. Não foi sequer fazer uma visita, e eu fiquei revoltada e nunca mais voltei na igreja. Eu entendi que estávamos por nossa conta e que até Deus nos havia abandonado. Eu percebia minha mãe como uma pessoa frágil, dependente, e um pai irresponsável e instável. Ele nunca perguntou como pagávamos as contas ou estávamos vivendo, nunca ajudou com um centavo. Os mais novos tinham 4 e 5 anos quando ele foi embora. Ninguém nunca perguntou nada. Fomos vivendo e sobrevivendo. Apesar de perceber isso tudo, eu sempre respeitei meus pais, mas meu coração era como se eu já nem tivesse pai. Ao me converter, finalmente, eu perdoei tudo e acertei a minha vida com ele. Nessa fase da minha adolescência,
dos 16 aos 17 anos, eu me envolvi com um homem divorciado, mais velho do que eu. Eu tinha um sentimento de que meu pai voltaria se soubesse disso, que viria me corrigir. Foi uma escolha que fiz, uma rebelião para chamar a atenção do meu pai. Eu me sentia uma menina feia, diminuída, injustiçada. Acreditava que não merecia nada além do necessário, do mediano. Eu era mediana. Meu salário mensal sempre foi todo para as despesas da casa. Quando meu pai foi embora, continuou do mesmo modo. Outra irmã começou a trabalhar e assim íamos pagando as contas e tentando sobreviver. Mas eu não pude fazer cursinho e nem mesmo a universidade. E eu sonhava em estudar linguística, aprender línguas, sonhava em viajar pelo mundo e ser uma escritora, mas eu sabia que era irreal, absurdo e impossível. Fui me tornando confusa, meio guerrilheira, justiceira, revoltada. Me juntei com quem falava mal do governo. A culpa de toda a minha tristeza e desgraça era de Deus, do governo, dos meus pais, dos líderes religiosos, menos minha culpa. Era boa funcionária, boa aluna, boa filha, mas havia uma rebelião dentro do meu coração que me levou a decisões que me feriram profundamente. Eu oscilava entre autopiedade e autocrítica. Comecei a ver a vida como algo sem sentido, desejava morrer, pois havia mais coerência na morte do que na vida. Trabalhava muito, comia mal, dormia pouco e via a vida passando por mim. No último ano do ensino médio, meu professor, com muito pesar, me disse que nós ali da escola pública não tínhamos a menor chance de passar no vestibular. Isso me encheu de ira e tomei decisões erradas que trouxeram todo tipo de dor e amargura, desencanto, frustração e vergonha. Mas a pior culpa que eu sentia, foi quando cheguei a pensar em morte para terminar esse sofrimento. Mas, aos 22 anos, finalmente conheci Jesus de um modo sobrenatural e me converti de verdade a Ele, e definitivamente. Foi tão forte a minha conversão que eu decidi pagar pelo menos 1 ano de teologia. Deixei a responsabilidade da casa com as minhas irmãs e aos 23 anos fui morar em outra cidade para estudar a palavra de Deus. Daí em diante a minha vida tinha sentido. Eu era desconfiada com o sexo oposto e não queria nenhum tipo de envolvimento. Me entreguei a Cristo, tinha apenas amigos e irmãos em Cristo. Depois de vários cursos e treinamentos, fui parar em uma ONG missionária, onde trabalhei por mais de 30 anos. Ainda na juventude, tive algumas decepções com líderes cristãos, mas eu já estava madura para entender. Nesse processo de conversão, eu perdoei meus pais, especialmente meu pai, e consegui me sentir livre das cadeias do pecado. Então, eu era, na adolescência, justiceira, lutava pelo indefeso e oprimido. E isso seguiu comigo depois da conversão. Houve situações de injustiça dentro da missão em que eu saí em protesto como uma porta-voz do grupo. Mas, na hora H, todos saíram fora. E eu fiquei como a única que via injustiça. Ali aprendi uma grande lição. Não ir onde Deus não mandou, não fazer o que Deus não mandou fazer. Nunca fui de mentir, manipular, fazer dívida ou coisas assim. Fazia tudo certinho para que ninguém viesse apontar o dedo para mim. Puro orgulho. Se alguém me acusasse de algo que eu não havia feito, eu virava o mundo para provar a minha inocência. Não lembro do meu passado com glamour, mas com nojo, com pesar. Sinto que fui perdoada e ganhei uma nova vida. O trabalho com os povos indígenas foi um grande privilégio que Deus me deu, pois enquanto anunciava o evangelho da salvação, também os tirei do analfabetismo e alienação social. Fui aos poucos vendo que Deus realizava meus sonhos. Estudei linguística, viajei muito, me casei, tive um filho, escrevi um livro. Meu filho foi planejado, desejado, sonhado, e eu o criei com todo o entendimento que tive de amor, disciplina, respeito, carinho, afetos e ensinos. Me vejo como uma pessoa moderada, grata, honesta e pontual. Não sou procrastinadora, apesar de ainda ter dificuldade de lutar por mim mesma. Luto contra o orgulho e o senso de injustiça até hoje. Se tiver convicção do meu erro, eu peço perdão, mas eu preciso ter essa convicção. Caso contrário, me sinto como se estivesse sendo injustiçada novamente. Mas isso tem diminuído ao longo do tempo. No casamento, meu relacionamento é estável, maduro, de confiança mútua. Meu marido é trabalhador, honesto, cuidadoso e muito lindo. Nosso filho já é adulto e nosso relacionamento é de muito respeito, afeto, diálogo e carinho. Com relação aos outros, eu tenho muita compaixão, aceitação, misericórdia e sempre quero conhecer suas histórias de vida para compreender quem elas são. Comigo mesma, eu sou mais intensa, mais crítica e exigente, mas minha prioridade é ouvir e obedecer a Deus.
Eu sou inflexível com relação a sair do lugar onde entendo que Deus me colocou. Preciso de muita confirmação e direção para isso. Estou vencendo a codependência, a orfandade, a rejeição, a baixa autoestima. Hoje eu me sinto livre, perdoada, redimida, guiada pelo Espírito Santo e, apesar da idade, sinto disposição de obedecer qualquer coisa que Deus me mande fazer, porque eu sou uma filha amada de Deus. Boa noite, graça e paz a todos aqui presentes, a você também que está online. Deus abençoe. Eu sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo o medo, a insegurança, a procrastinação, a ansiedade, sexualidade distorcida, codependência anulativa e um pouquinho de mais algumas coisas que o 30 Semanas vai nos mostrando nessa caminhada. Meu nome é Mauro. Amém. E vamos para a 25ª semana, estamos próximos aí, de encerrar o ciclo, né? Graças a Deus, e retomar um próximo, porque a cura continua, né? Precisamos sempre de remédio, e o 30 Semanas tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a gente avançar nas nossas áreas emocionais, principalmente nas curas do passado, para a gente caminhar cada vez mais firme e forte com Jesus. Reparar, precisamos reparar, não é verdade? Meu carro hoje de manhã, o carro da minha esposa hoje de manhã, ela foi ligar e não saiu, não pegou nada, sem bateria. Se eu não reparar, o carro vai ficar lá. Não é verdade? Assim é a nossa vida. Precisamos de reparos também. Se a gente não reparar, a gente vai ficando com as feridas. E é complicado. É o mesmo que furar um pneu. Se eu não consertar o pneu, o carro até anda. Porém, ele vai arrastando, ele vai desgastando, ele vai sofrendo mais, né? Precisamos reparar. Mateus 6,14 nos mostra, já de início, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. E reparar para perdoar. Colossenses 3, 12 e 13 nos ensina. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Não é verdade? E uma referência nessa questão do perdão muito forte, uma situação social que nós vivemos e convivemos e experimentamos na nossa jornada de vida, né? Por exemplo, quando no velório da minha mãe e outros velórios que a gente participa e assiste, né? É muito comum as pessoas, às vezes, isso dá para entender, enxergar, às vezes pessoas arrependidas, né? Vi isso no velório de familiares, pessoas, puxa vida, ainda bem que deu tempo de eu me consertar com ele antes dele partir, né? Tem muitas dessas situações, às vezes, que a gente deixa para resolver amanhã, depois de amanhã, e nunca resolve, e o perdão é um deles. E, às vezes, a pessoa parte, né? Quando a gente precisa perdoar ou buscar o perdão da pessoa, a pessoa parte, a gente fica naquela situação constrangedora até, né? De sofrimento dentro de si, né? A pessoa vai embora e você, às vezes, não conseguiu consertar. Então, é importante a gente estar consciente disso. E é muito comum a gente ver nos velórios, né, essa situação, principalmente quando a gente conhece os familiares, é um familiar nosso, a gente sabe que passa por essa crise, né, na área emocional por conta de situações que não foram tratadas. Pais, filhos, mães, irmãos, muitas vezes, situações que não são resolvidas enquanto estão presentes, e, de repente, a pessoa parte e fica aquela dor, aquele problema no seu coração. Então, existe algo que pode bloquear, estancar ou até mesmo destruir o processo de restauração do seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É a incapacidade de receber ou oferecer o perdão, né? Esse é um bloqueador aí.
receber e dar, que queremos ser perdoados, mas também somos desafiados a perdoar também quando a situação chega até nós. A palavra grega traduzida como perdoar significa, literalmente, cancelar, remir, ou abrir mão de direitos, significa a liberação ou o cancelamento de uma obrigação. Então, o perdão ele tem um significado extremamente forte, que é remir, abrir mão de direitos, né? Então, é cancelar. Perdão é uma boa ideia, o texto nos auxilia aqui, até que chegue a hora de praticá-lo, né? Sabemos que muita gente diz que já perdoou uma ou outra situação, mas às vezes a coisa está enraizada lá ainda, está no profundo, está no íntimo, e não houve, de fato, a liberação do perdão e a expressão, o dia a dia, o andar da pessoa, o relacionamento dela, vai demonstrando que algo está ali escravizando, né? Segurando a vida da pessoa, amarrando de uma certa forma a vida da pessoa, e é uma destruição que causa. E, sem dúvida, perdoar aqueles que o ofenderam é uma das coisas mais difíceis que Deus exige que você faça. Jesus ensina muito claramente que se deve estar disposto a perdoar os outros, se quiser ser perdoado, e que nele encontrará forças para fazê-lo. Encarar seu passado, perdoar a si mesmo e aqueles que lhe ofenderam, é reparar os males que você causou a outros, são as únicas soluções duradouras. O perdão quebra o ciclo destrutivo, ele não resolve todas as questões da responsabilidade, justiça ou lealdade, mas permite que relacionamentos se recuperem e possivelmente recomecem. Para que você fique completamente livre de ressentimento, raiva, medo, vergonha e culpa, precisa dar e aceitar perdão. Do contrário, o processo de restauração ficará incompleto, né? Nós cantamos aí o primeiro louvor da noite, eu quero me esvaziar, né, da prisão do passado, da religiosidade, de tudo que me afasta de ti, né? Precisamos nos afastar mesmo, cantar esses versos dessa canção linda, é maravilhoso, e nós precisamos entender isso. Eu quero me esvaziar e me libertar de tudo que me prende. E o perdão e a restauração é o nosso caminho aqui. 2 Coríntios 2, de 10 a 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás está nessa parada, né, agindo nesta área, nos prendendo. Paulo correlaciona ser vencido por Satanás com a falta do perdão, ou seja, quando não há perdão, uma pessoa está exposta às acusações de Satanás. Me lembrei do texto de Mateus 18, que não está aqui nesse nosso ensino, ali a partir do verso 21, onde até Pedro fala, né, quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7, né? Depois Jesus discorre ali uma história de um cidadão que tinha um débito com o rei, uma situação próxima a isso. Ele foi lá pedir perdão da dívida para o rei, né, do local, e o rei se constrangeu com a situação dele, prendeu toda a família. Está aí em Mateus 18, depois vocês verificam. E o rei perdoou, porém aquele que foi perdoado, ele também tinha sobre ele o senhorio de pessoas na sua casa, e uma mesma situação se apresentou a esta pessoa que fora perdoado pelo rei do lugar. Porém, ele, usando de não misericórdia, não teve nenhuma misericórdia com o devedor dele e quis puni-lo, né? E essa história chegou até o rei e ele recebeu a punição que merecia essa pessoa, porque ele foi perdoado e, uma mesma situação, ele acabou não perdoando o seu devedor. E ele foi entregue, como diz o texto ali, aos verdugos, né?
chibatadores ali. É uma situação que tem a correlação com Satanás. Satanás, ele não perde essa oportunidade. Estamos expostos, né, às acusações dele. Então, a vida fica realmente amargurada, sofrida. Então, precisamos tomar muito cuidado. Hebreus 12:15 nos ensina: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha aí. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ao perdoar, você se beneficia imensamente, libertando-se do passado e livrando-se de toda acusação. O perdão liberta você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. As Escrituras afirmam: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6:37. Reflita. Você responde sim ou não? Você tem dificuldade para perdoar? Responda aí. A falta de reparação e de perdão, ela gera 4 problemas na nossa vida. 4 situações desagradáveis que não queremos. Primeira situação, primeiro probleminha que ela gera, a falta de reparação e perdão. Ela prejudica as nossas orações. A oração não chega até o Senhor. Marcos 11:25 nos fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então a sua oração não chega nem no teto. O primeiro prejuízo da falta de reparação e de perdão. O segundo, prejudica a nossa adoração. Mateus 5:23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então, você está adorando ao Senhor, apresentando a sua oferta, seja ela qual for. Oferta de louvor, oferta financeira. Não faça isso. Primeiro se reconcilie. É a orientação bíblica. Conserte-se com o irmão. Né? Então, a nossa adoração gera um prejuízo nela. Terceiro problema, a falta de perdão e reparação traz problemas físicos. Enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32:5. É terrível você ficar com algo escondido ali, né? A iminência de que alguém saiba ou não saiba. Já passamos por essa situação na nossa vida, tenho certeza, cada um de nós aqui, que somos homens falhos, mulheres falhas, e às vezes a situação, né, fica lá no nosso íntimo, ali nos apertando. Quando a gente esconde, a gente sofre, a gente geme. Então o seu corpo se ressente de tudo isso quando você esconde o problema. Quarto problema que gera a falta de perdão, a falta de reparação, gera medo de encarar o problema ou os problemas. Salmo 39:2. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Olha aí. Medo de encarar o problema. Olha a gravidade de tudo isso. Os problemas que a falta de reparação e de perdão nos traz, prejudica as nossas orações, prejudica a nossa adoração, traz problemas físicos e gera medo de encarar o problema, situações que devemos estar atentos. Reflita e responda aí: quais das consequências acima você tem enfrentado por não perdoar? Faça uma autoanálise. Por vezes você acredita na mentira de que, ao se enveredar no caminho do perdão, será bobo, passivo. E é verdade. E capacho dos outros. Há essa mística, às vezes, esse conceito humano, ou a pressão da sociedade, o nosso entorno social,
Gera isso, às vezes você fazer o que é certo é errado, e fazer o que é errado é certo. Essa é a prisão da sociedade, é o que a sociedade muitas vezes nos leva, né, ou leva as pessoas a agirem, mas não, você não será tolo, não será bobo, de forma alguma, né? Você se tornar uma pessoa liberta ao perdoar, ao tratar isso com a seriedade que merece. Então, o perdão é composto de dois elementos: um elemento natural, que origina-se no próprio homem, e um elemento sobrenatural, de competência divina, que vem do céu. E a parte que cabe a Deus, Ele é especialista nisso, é o milagre. Deus opera o milagre do perdão, restaurando a alma, as emoções, o amor próprio, e modificando o senso pessoal de justiça, libertando da amargura. Esse mover sobrenatural de Deus exige, no entanto, que a pessoa faça a sua parte. O perdão é uma escolha e um ato de obediência à ordenança de Deus, que só acontece quando o homem fizer a parte dele no processo. Deus está disposto, disponível, 24 horas por dia, né, disposto a perdoar. Aliás, se Ele não nos perdoasse, aonde é que nós estaríamos, né? A misericórdia dele se renova, diz a palavra, todas as manhãs, e precisamos dela, porque somos pecadores mesmo. Existem 4 pilares no perdão. Primeiro, Deus já nos perdoou, já te perdoou. Segundo pilar, você precisa perdoar quem te feriu. Aí você precisa perdoar. É uma afirmação, não é uma opção. Terceiro pilar, você precisa pedir perdão também pelos seus erros, porque todos nós erramos e precisamos ter a humildade e hombridade e caráter para reconhecer isso e pedir perdão quando é o caso. E o quarto pilar, você precisa se perdoar também. Muitas vezes resolvemos todas as 3 primeiras etapas, mas nós ficamos com aquele ressentimento de que a gente não se perdoa, né? Por uma atitude, por uma ação, talvez, que foi muito danosa a alguém ou a pessoas. Reflita, qual dos pilares do perdão você considera o mais difícil de alcançar? Primeiro, Deus já te perdoou, você precisa perdoar quem te feriu, você precisa pedir perdão pelos seus erros, você precisa se perdoar. Continuando. Então, como reparar de dentro para fora? Aí nós temos 4 atitudes que o nosso livrinho aqui nos ensina. 4 atitudes de como reparar de dentro para fora. A primeira atitude é: aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. Aceite, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se sacrificou, o próprio Deus se fez homem, se entregou na cruz do Calvário por nossas ofensas, né, nos resgatando. Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19:30. Então, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. Toda a reparação real começa dentro de um coração perdoado por Deus. A reparação começa ali. Esse é o perdão mais importante já concedido por sua morte na cruz. É um presente aos que aceitam Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. O perdoado também é um perdoador, sem dúvida. Lembre-se, se Deus não estivesse disposto a perdoar pecados, o céu estaria vazio, né? Que grande verdade. Se em primeiro lugar Ele não tivesse a atitude de nos perdoar, meu irmão, só teria anjo no céu. Deus e os anjos, não teria nenhum salvo se não fosse esse amor, né, imensurável do Senhor por cada um de nós, se entregando ali na cruz do Calvário. Romanos 3, 22 a 25 diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus.
mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos redimiu e nos salvou. Amém? Isso merece um aplauso. É Jesus, é reconhecer Jesus mesmo, que é a primeira atitude de todo cristão, de todo ser nessa terra, consciente de aceitar o sacrifício dele por nós ali na cruz, né? Não fora isso, o céu estaria vazio de fato, não teríamos ninguém ali, mas ele decidiu, por amor, se entregar por cada um de nós. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Segunda atitude de como reparar de dentro para fora. Perdoe agora aqueles que o ofenderam. Você recebe o perdão de Deus. Agora você, na horizontal, vai perdoar aqueles que o ofenderam. A segunda atitude, como reparar de dentro para fora. Romanos 12, 17 e 18 nos ensina: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, façam todo o possível para viver em paz com todos. A reparação começa em nós. Não tem jeito, mas não pode parar em nós, né? O segundo tipo de perdão é concedido por você ou por mim a terceiros. Então, essa atitude, perdoar aqueles que ofenderam. E no meio social, no nosso meio familiar, é muito comum acontecer isso. No nosso trabalho, não vai ter jeito, não, aonde quer que estejamos, desde que nós já acordamos e vamos viver o dia a dia, situações ocorrerão em que provavelmente haverá ofensa, haverá situações, né? Palavras, calúnias, e tantas coisas, acusações, ou falta de atitudes mesmo, omissão, nesse comportamento humano, né? Nós, como seres humanos falhos que somos, vamos pisar na bola e pessoas pisarão na bola conosco. Então, estejamos dispostos a perdoar aquele que nos tem ofendido, né? Fazer uma reflexão de situações, de pessoas próximas, queridas, de pessoas, às vezes, do nosso relacionamento social, diário ou intermitente, e gerar esse coração perdoador. O perdão diz respeito a abrir mão de direitos até. Ele capacita uma pessoa a se tornar totalmente livre do rancor e permite que ela siga em frente em seus relacionamentos de uma maneira positiva. Não se importa se você liberar o perdão, se a pessoa continuar uma situação em relação a você já fez a sua parte. O problema agora é da pessoa, mas você se liberou. 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Então, o Deus de toda a graça nos restaurará, porque Ele nos chamou com um propósito maravilhoso de glória eterna. Então, uma observação aqui muito importante sobre esse tipo de agressão que o ser humano pode sofrer, né? Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligência, omissão, especialmente no nosso passado ou não, né? É triste isso, mas só podemos encontrar a reparação e a verdadeira paz quando nós entendemos isso e passamos a perdoar esse ofensor na nossa vida. Amém? Reflita, qual dos seus traumas você entende que será mais difícil perdoar? Escreva aí. Você deve ter alguns, eu já tive bastante. Terceira atitude, peça também perdão pelos seus erros. Então, você perdoou, você recebeu o perdão de Deus, a primeira atitude, você se dispôs agora a perdoar o ofensor, a ofensora na sua vida. Agora também, reconhecendo que você e eu somos falhos e também cometemos as mesmas falhas, às vezes, muitas vezes, né? Não há nenhum problema em chegar e pedir perdão. Recentemente eu tive que pedir perdão por irmão Sérgio ali, que eu estou vendo ali agora.
Sérgio Roque, né, Sérgio? Cometi uma falha com ele, né, pública, inclusive, aqui na igreja. Eu não tive nenhuma dúvida de reconhecer a minha falha. Né? Eu não sou melhor que ninguém aqui, não. Tenho muitas falhas, mas fui lá e pedi perdão para o irmão me perdoou, né? Aí, ó, glória a Deus. Muito bom, realmente. Glória a Deus, Sérgio. Já era bom, houve esse momento aí, infeliz meu, não expressar as palavras, mas eu reconheci a minha falha, me dirigi ao irmão, chamei, nós conversamos, eu pedi perdão, reconheci, e foi tratado, e estamos melhor do que antes agora. Né, Sérgio? Então, peça perdão pelos seus erros, reconheça, né? É importante isso, ter essa humildade, né? Buscar essa humildade de Cristo, que Cristo nos ensina. E para reconhecer, não tem jeito, né? Nós vamos falhar mesmo, não tem jeito. Aqui na igreja, no trabalho, na família, não tem por onde. Não queremos, mas muitas vezes cometemos esses deslizes. Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluias. Todos erram em suas memórias, né, nas nossas memórias que foram escritas aqui. Se você a escreveu, está escrevendo, mais um lembrete, né, complemente e participe ao seu parceiro aí nessa caminhada. Então, em suas memórias, certamente você encontrou muitos fatos e pessoas, né, as quais cometeu algum tipo de erro. Para alguma delas, talvez você não terá mais condições de pedir perdão, por não estarem mais próximas fisicamente, ou mesmo por terem já falecido. Para essas pessoas, essa recomendação é importante. Com quem você não tenha mais contato, encorajamos a escrever uma carta, ler para o seu confidente, e depois você poderá rasgá-la ou queimá-la, conforme for a sua conveniência. Será um momento simbólico, mas de grande valor terapêutico, né? Muitas situações, às vezes, e eu falei essa situação do leito de morte, né? Onde muita gente passa, às vezes, problemas mal resolvidos, enquanto o seu pai, o seu irmão, o seu amigo estava vivo e a gente não resolve, né? E quando vai ver, de repente, o cara partiu, a pessoa partiu, o cliente querido partiu, e não tratamos, né, o perdão. Se há uma situação na minha vida, na sua vida assim, né, e você deseja reparar, né, escreva. É uma boa orientação aqui do 30 Semanas. Escreva uma carta, relate ali, mostre ao seu confidente, leia para o seu confidente, vai ter um valor, tratamento assim, emocional muito importante, para você talvez se libertar de alguma situação que ficou. Com respeito às pessoas que você tem contato, você deverá orar e pedir a direção de Deus para a melhor forma e momento de pedir perdão. Talvez a pessoa ainda está muito próxima a você, então, orar e pedir a direção e pedir a ajuda do seu confidente também, se for o caso, para isso. Né? E haverá situações em que eu e você, talvez a gente não seja nem conveniente se aproximar de pessoas, né? Eu tive, por exemplo, relacionamentos com outras pessoas durante o meu matrimônio, isso nós falamos aqui no nosso testemunho já, então eu tenho que perdoar pessoas também por ter me envolvido emocionalmente com outras pessoas e causado, talvez, já falei isso na minha partilha, e causado expectativas, né? Sem dúvida, eu falhei, só que não é conveniente mais correr atrás dessas pessoas para ficar pedindo perdão, né? Mas eu tenho que expressar isso de alguma forma para me libertar também dessa prisão aí passado, e eu estou livre disso, tenho certeza, convicção disso, porque eu já tratei dessa situação no ciclo passado, inclusive nesse ponto aqui da reparação que o 30 Semanas me trouxe, que eram algumas situações que ficavam na minha memória, né? E o prejuízo que eu causei emocional, me relacionando com pessoas, né? Naquela fase antes da minha conversão, né? Eu causei certamente sentimentos ali, prejudiquei pessoas, mas depois eu tratei no 30 Semanas, no ciclo passado, essa situação.
Então, não é conveniente, talvez, você, né, se aproximar da pessoa, mas peça ajuda do seu confidente também, ore junto e verbalize junto, que vai ser tratado e curado também, acredito. Ok? É isso que é aqui, está dizendo aqui na página 273 do meu livrinho antigo aqui. Um ponto importante é que uma das confissões mais complicadas é o adultério. É justamente essa que eu estou aqui me referindo, né? E dando exemplo do meu passado. Ore a Deus e peça a direção dele para esta confissão ao cônjuge prejudicado. Não é conveniente, muitas vezes, não tem, né? Se você já tratei com a minha esposa, lógico, mas com a pessoa lá que foi envolvida, não é conveniente. Você precisa saber que o seu cônjuge poderá ter dificuldade para assimilar, principalmente se ele não conhecer os princípios dos 30 semanas. Tá? Com relação ao cônjuge, é uma situação, obviamente, também muito séria, né? Se houve essa situação, em dado momento da nossa vida, nós precisamos, conhecendo o perdão de Deus, né? Buscar retratação, arrependimento e correção, né? É um tratamento difícil, mas Deus opera o milagre, como operou mais uma vez na minha vida, que era uma situação como essa, né? Eu tive perdão da minha esposa. Ok? E a quarta atitude, perdoe a si mesmo, né? 4 atitudes para restaurar, como reparar de dentro para fora, aceite o sacrifício de Jesus na cruz, perdoe os que te ofenderam, peça perdão pelos seus erros e perdoe a si mesmo. Isaías 1, 18 a 19 fala: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Perdoe a si mesmo. Esse texto demonstra o que Deus deseja fazer com a escuridão do seu passado, do meu passado. Você deseja fazer isso mesmo? Sim ou não? Precisa se perdoar. Então, você já se perdoou? Tem uma pergunta aqui inclusa, né? Então, faça essa autoanálise, se perdoe. Existem pessoas que até perdoam os outros e aceitam o perdão de Deus, mas sentem a culpa e a vergonha do seu passado. Elas são grandes demais para que consigam perdoar a si mesmas, né? Então, trata seu coração, vamos tratar o nosso coração. Deus, para nos libertar totalmente, né? Temos um coração puro e limpo diante do Senhor, prosseguirmos nessa jornada de vida. Saiba que você já é livre e não precisa de se culpar pelo que fez. Seu passado já foi liberado e já não há mais culpa alguma sobre você. Amém? Então, se perdoe, faça esse esforço. Então, o primeiro nome em sua lista de reparações precisa ser o de Deus e o segundo precisa ser o seu. Por quê? A resposta está na palavra de Deus. Mateus 22. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, né? Então, o primeiro nome em sua lista de reparação precisa ser de Deus, e o segundo precisa ser o seu. Então, antes de amar o seu próximo, você deve se amar, e amar se inclui o se perdoar também. O perdão a você mesmo não é uma questão de colocar a culpa em outra pessoa e tirar o peso das suas costas. Não é uma licença para a irresponsabilidade. É simplesmente um reconhecimento de que você é humano, como qualquer um de que chegou ao estágio da sua restauração, em que é capaz de ter um respeito maior por si mesmo. Concluindo, ao dar os passos necessários para o perdão, você descobrirá que está abrindo mão da culpa e da vergonha. Você será capaz de dizer: não sou perfeito, mas Deus e eu estamos trabalhando em mim. Ainda caio, mas com a ajuda do meu Salvador posso levantar-me, sacudir a poeira e tentar novamente.
Eu me perdoo porque Deus já me perdoou e com a sua ajuda posso perdoar os outros. Quando você se perdoa, o seu passado não muda. Olha que frase. Mas certamente o seu futuro se transforma. Né? Quando você se perdoa, o seu passado não muda, mas certamente o seu futuro se transforma. E o teólogo Henry Nouwen escreve: é muito duro dizer, sem seu perdão ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também humildade para reconhecer nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar também. Temos aqui um acróstico da palavra perdão: P de proteção, E de encontro, o R de renovação, D de domínio próprio, o A de amor incondicional e oração. Oração. Pergunta facilitadora: quais serão os erros e as pessoas com as quais você trabalhará o perdão nesta semana? Amém? Amém. Fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, nós te louvamos e glorificamos, ó Pai, bendizemos o Senhor, rendemos a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração, ó Pai, obrigado por esse tempo, Deus, por esses 30 semanas, por essa 25ª semana, ó Pai, que estamos iniciando, ó Pai, concluindo. Muito obrigado por tudo que o Senhor aqui até fez em nós, ó Pai, está fazendo ainda a sua obra. Espírito Santo de Deus, haja profundamente em nós, traz à memória, ó Pai, situações, ó Deus, do passado ou do presente, ó Deus, remoto, ó Deus, que tem, ó Deus, são necessários tratar o perdão, a reparação. Traga a nossa memória, façamos uma alta análise agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, para o tempo de partilha, ó Pai, possamos, ó Deus, partilhar com liberdade, ó Pai, para sermos libertos de toda acusação, ó Pai, de Satanás sobre os nossos ombros, ó Pai. Queremos liberdade, queremos cura, queremos restauração, queremos um novo tempo em nossa história, em nossa vida, em nossa família, ó Pai, para assim continuarmos, ó Pai, glorificando o Senhor, com tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, ó Deus, e com tudo que ainda seremos de melhor, ó Pai, através do 30 semanas, através da Tua grande obra, ó Pai, que o Senhor iniciou e a completará até a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Nós louvamos o Senhor e te agradecemos, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos para as rodas, Deus abençoe.